Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 11. Estamos ainda falando de fatores de formação do solo, estamos falando ainda da ação dos organismos vivos na formação do solo e aproveitamos esse momento para falar sobre microbiologia do solo, que é o tema da apostila Microbiologia do Solo. Interação entre a vegetação e os micro-organismos do solo. Então, a maioria dos micro-organismos do solo obtém a energia de que necessita através dos resíduos vegetais, exudados radiculares, de onde resulta que a vegetação exerce influência considerável no desenvolvimento e na atividade desses micro-organismos, né? Então, quando se fala de exudados radiculares, são substâncias que as raízes eliminam e servem de alimento para os micro-organismos, né? Como nós falamos, a maioria dos micro-organismos, eles precisam do carbono para o seu crescimento e seu desenvolvimento a partir da matéria orgânica. Assim como sais minerais que eles vão utilizar, eles utilizam a matéria orgânica ou utilizam do solo, né? Então, olha só, as plantas também podem eliminar, através de suas raízes, substâncias estimulantes e inibidoras, né? Muitas vezes, não só as plantas influenciam a população de micro-organismos, como também os micro-organismos podem influenciar o desenvolvimento das plantas, o desenvolvimento vegetativo das plantas. Então, os micro-organismos existentes no solo podem agir efetivamente sobre a nutrição das plantas e, para que isso ocorra, é estabelecido um conjunto de interações complexas entre as plantas superiores e os micro-organismos do solo. Dentre as interações entre micro-organismos, existe o que é chamado simbiose. O que vem a ser a simbiose? Então, a simbiose é a associação de dois ou mais organismos resultando em benefício mútuo e obrigatório, ou seja, a simbiose é a relação entre dois organismos, onde os dois se beneficiam, e só há simbiose quando há benefício obrigatório para os dois, né? E a simbiose mutualística é a interação íntima, morfológica e fisiológica entre duas populações, ocorrendo benefício mútuo, né? Então, muitas vezes, os organismos vivos eles se associam de tal maneira, de maneira tão íntima, que o seu metabolismo, a sua morfologia, a sua fisiologia fiquem inteiramente relacionados, né? Então, isso é chamado simbiose mutualística. Então, as interações simbióticas mais importantes entre plantas e micro-organismos do solo são as micorrizas e a fixação biológica do nitrogênio, né? O que vem a ser as micorrizas, né? O que são as micorrizas? Então, as micorrizas são simbioses mutualísticas formadas por raízes das plantas e certos fungos do solo, atuam nos ecossistemas e agroecossistema como mecanismos eficazes na captação e ciclagem dos nutrientes no sistema solo-planta. As associações micorrízicas desenvolveram-se durante o processo evolutivo das plantas terrestres, constituindo hoje uma regra e não uma exceção. Então, olha só, o que são as micorrízas? Então, as micorrízas são associações entre fungos do solo e as plantas. É uma associação simbiótica, os dois se beneficiam. Como é que a planta se beneficia? Os fungos micorrízicos absorvem água e nutrientes para as plantas. As plantas, por sua vez, produzem substâncias ricas em carbono para os micro-organismos, né? Então, os dois se beneficiam. As micorrizas na natureza, as micorrizas são uma regra e não uma exceção. O que significa isso? Significa que nos ambientes naturais, um cerrado natural, um cerrado que não houve a intervenção do homem, a Mata Atlântica, a Amazônica, a Caatinga, né? Os pampas gaúchos, nesses ambientes naturais onde não há intervenção humana ou pouca intervenção humana, a maioria daquelas plantas são micorrizadas, ou seja, existem fungos que estão associados com aquelas plantas naqueles ambientes, né? Então, é isso que queremos dizer, né? Então, aqui exemplo de micorrizas, né? Então, esse manto, né? Esse manto aqui em volta das raízes são as micorrizas, né? Essas micorrizas elas são importantes também porque elas podem proteger a planta contra o ataque de micro-organismos causadores de doenças, né? Então, isso é o papel que as micorrizas desempenham, né? Além disso, as micorrizas, além de absorver água e nutrientes, elas vão ocupar um volume de solo muito maior do que somente as raízes ocupariam. Com isso, as raízes vão ocupar maior volume de solo, vão ter acesso a maior água e nutriente. Então, plantas micorrizadas são plantas mais bem nutridas, são plantas que têm maior desenvolvimento e são plantas que resistem à seca.
Então, aqui, ó, aqui no interior das raízes, né, essas estruturas aqui são chamadas vesículas. Essas outras estruturas aqui, ó, ramificadas, que parecem uma pequena árvore, são chamadas arbúsculos, né? Então, existe uma micorriza chamada micorriza vesicular arbuscular ou micorriza VA, né? Que justamente essas estruturas aqui, né? São essas estruturas. Aí mais um exemplo de micorriza. Aqui também um exemplo. Essa fotografia aqui foi tirada do vídeo que eu indiquei para vocês, que é o vídeo O Mundo da Terra Viva. Nesse vídeo, O Mundo da Terra Viva, é um vídeo muito interessante, porém ele tem um pequeno erro. Nesse momento onde ele mostra essa imagem aqui, ele fala que as micorrizas são fungos. Desculpa, eles falam que as micorrizas são bactérias, bactéria VA. E não é verdade, né? Então, aqui é um esporo de um fungo micorrízico, não é uma bactéria. Então, os fungos micorrízicos VA, fungos micorrízicos vesicular arbuscular. E aí o esporo do fungo, às vezes o esporo é tão grande que isso caracteriza o fungo, né? Existe um gênero de fungo chamado Gigáspora, né? Devido a ter um esporo gigante, né? Um aspecto importante dos fungos micorrízicos é o seguinte: o fósforo é um elemento químico essencial para as plantas. O fósforo ele faz parte dos fosfolipídios. O fósforo ele faz parte do ATP, trifosfato de adenosina. O fósforo ele faz parte dos nucleotídeos, né? Dos nucleotídeos. Então, o fósforo é um elemento extremamente importante para os micro-organismos, para as plantas e para nós, seres vivos. Os nossos solos eles são pobres em fósforo. Por quê? Porque muitas vezes o fósforo está preso na estrutura das argilas. Isso é chamado fixação do fósforo. O fósforo está presente no solo e a planta não consegue capturá-lo. Alguns fungos micorrízicos, os fungos micorrízicos conseguem capturar esse fósforo. Então, a outra importância que nós temos dos fungos micorrízicos no solo é justamente essa sua capacidade de capturar o fósforo que está fixado, o fósforo que está preso, o fósforo que não está disponível para a planta. Então, daí a importância desses fungos micorrízicos, né? E aí, o fungo micorrízico com o fósforo. Os fungos micorrízicos, ao contrário de algumas bactérias, eles têm dificuldade de serem multiplicados em laboratório. Portanto, não existe ainda, ou a pesquisa científica ela está avançando no sentido de você conseguir produzir esses fungos micorrízicos em laboratórios, de tal forma que os esporos do fungo possam ser colocados em contato com as sementes, né? O que acontece muitas vezes, algumas espécies de fungos elas podem conseguir sobreviver, ou mesmo em alguns locais onde existem plantas, por exemplo, eucaliptos, né? O eucalipto ele tem uma estrutura, os eucaliptais, não sei se vocês já perceberam, os eucaliptais muitas vezes eles têm uma estrutura esverdeada, parecendo o cocô de cavalo. Quando você joga no chão, ele explode, produz um pozinho esverdeado. Aquilo ali é um fungo micorrízico. Se você pegar aquele fungo micorrízico e toda aquela serrapilheira que está naquele ambiente do eucalipto, levar para um local de produção de mudas de eucaliptos, misturar aquele material com o substrato do eucalipto, quando você colocar semente no substrato, as raízes vão crescer e ficarão micorrizadas, né? Então, existe a possibilidade de criar essa tecnologia de micorrização de sementes, micorrização de mudas, para justamente trazer esse benefício que as micorrizas têm às plantas, né? Então, elas se relacionam, então as micorrizas, os fungos micorrízicos, eles se relacionam com as raízes das plantas, absorvendo água e nutrientes do solo, fornecendo água e nutrientes para as plantas. As plantas, por sua vez, produzem substâncias orgânicas para esse fungo. Assim, a planta se beneficia, a planta fica mais bem nutrida, os fungos micorrízicos aumentam o volume de absorção de água e nutrientes da planta, essa planta fica mais bem nutrida, uma planta que resiste mais à seca, uma planta que resiste mais às doenças, né? E o fungo micorrízico se beneficia das substâncias orgânicas produzidas pela planta. Então, um micro-organismo que tem um grande potencial de ser utilizado na agricultura, e em alguns aspectos eles são utilizados. Vamos entrar aqui no outro assunto, que é justamente a fixação biológica do nitrogênio, né? Então, o principal reservatório de nitrogênio na natureza é a atmosfera. O nitrogênio é um elemento químico fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos. O nitrogênio ele é importante por quê? Porque ele faz parte da estrutura da molécula de clorofila. O nitrogênio faz parte da estrutura das bases nitrogenadas dos nucleotídeos, né?
O nitrogênio ele faz parte dos aminoácidos. O conjunto de aminoácidos forma as proteínas. Então, o nitrogênio é um elemento fundamental para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Porém, não existem rochas que tenham nitrogênio. Quando tem, essas rochas são muito raras, né? São rochas muito raras. Como é que o nitrogênio entra? Como é que o nitrogênio sai da atmosfera e chega até os organismos vivos? Por exemplo, nós, quando respiramos, conseguimos capturar esse nitrogênio do ar e utilizar esse nitrogênio metabolicamente? Não. A maioria dos organismos vivos existentes no planeta Terra não consegue capturar o nitrogênio do ar, apesar do nitrogênio do ar ser abundante. 79%, 78% da atmosfera é formada de nitrogênio, mas nós não conseguimos capturar esse nitrogênio. Somente alguns micro-organismos procarióticos têm condições, procariotos, né, têm condições de capturar esse nitrogênio. E aí os micro-organismos utilizam esse nitrogênio, eles podem viver sem se associar com nenhum outro organismo no ambiente. Esses micro-organismos morrem. Quando eles morrem, o seu nitrogênio fica disponibilizado para outros organismos. E aí o nitrogênio entra nos chamados ciclos biogeoquímicos, né? Agora existe, né? Então, o elemento químico presente em maiores quantidades na matéria viva, depois do carbono, do hidrogênio e oxigênio, é o nitrogênio. O nitrogênio, que constitui aproximadamente 79% da atmosfera terrestre, ocorre na forma molecular diatômica, N2, formando uma ligação tríplice covalente. Ligação essa que os organismos vivos têm grande dificuldade de quebrar, ou seja, não existem enzimas na maioria dos organismos vivos para quebrar essa ligação aqui. Somente alguns micro-organismos procariontes possuem uma enzima do grupo da nitrogenase, né, que consegue quebrar essa ligação. Então, são apenas algumas formas procariontes de micro-organismos que têm maquinaria enzimática necessária para reduzir N2 através de um processo conhecido como fixação biológica de nitrogênio. Então, quando esses micro-organismos capturam o nitrogênio do ar e conseguem quebrar essa ligação química e utilizar esse nitrogênio, nós vamos ter o que é chamado de fixação biológica do nitrogênio. Portanto, esse fenômeno de fixação biológica de nitrogênio é fundamental para os ecossistemas, é fundamental para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência das plantas. Se não houvesse esses micro-organismos, nós não estaríamos aqui. Então, o nitrogênio é fixado por alguns micro-organismos procarióticos. Então, você tem diversos gêneros de bactérias, cianobactérias, algas azuis esverdeadas, né? Actinobactérias, né, do gênero Franquia. Esses micro-organismos podem viver livres no solo ou na água, na superfície das raízes e folhas das plantas, nos intestinos dos animais, ocupar espaços inter- e intracelulares ou mesmo causar mudanças morfológicas e fisiológicas nas plantas, né? Então, só um exemplo dessa fixação biológica de nitrogênio. Simbiose entre cianobactérias e fungos formam líquens, né? Então, os líquens que nós conhecemos é uma associação entre fungos e cianobactérias, né? Pode ocorrer também a simbiose entre cianobactérias e a azola, né? A azola, uma pequena planta parente das leguminosas. Então, a azola, né? A azola é um gênero de pteridófita aquática, ou seja, é uma plantinha parente das samambaias, desculpe. Então, vários estudos têm mostrado a presença de bactérias fixadoras de nitrogênio junto às raízes de gramíneas também, bactérias, capim colonial, sorgo, milho e trigo, e a colmos de cana-de-açúcar, podendo revelar-se muito promissores para o futuro. Destaca-se aqui o papel de uma pesquisadora brasileira que é conhecida mundialmente, chamada Joana Dobereiner. A Joana Dobereiner, ela ganhou prêmios científicos internacionais por ser uma pioneira nos estudos das bactérias fixadoras de nitrogênio, sobretudo aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio em gramíneas, né? Essa Joana Dobereiner, ela era uma pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, que funciona no Rio de Janeiro. Então, aqui é cianobactérias. Então, aqui é cianobactérias de vida livre, né? Então, essas cianobactérias, elas habitam os corpos hídricos, né? Elas crescem, se multiplicam, capturam o nitrogênio do ar e outros nutrientes, o CO2 da atmosfera. Essas bactérias, muitas vezes, elas têm atividade fotossintética também. Então, elas têm grande habilidade de crescimento e desenvolvimento, né? Grande autonomia de crescimento.
Essas bactérias elas ocupavam o oceano primitivo, né? Quando essas bactérias morrem, elas incorporam o seu nitrogênio aos ecossistemas, né? E aí, aquela planta que eu falei para você, chamada azola, essa planta aqui, ela se associa com bactérias, né? Essa planta que se associa com bactérias, e aí essas plantas crescem e se desenvolvem, essas plantas são ricas em nitrogênio, e elas são utilizadas nos campos de arroz inundado em alguns países asiáticos, como no Japão, como no Vietnã e outras regiões. E aí eles incorporam essa azola no solo com o propósito de incorporar nitrogênio no solo. Então, o uso tecnológico dessa planta, né? E aí a plantinha chamada azola, parente da samambaia, né? E ocorre a fixação biológica de nitrogênio, ela é muito conhecida nas leguminosas. Por quê? Porque a fixação biológica do nitrogênio nas leguminosas formam nódulos nas raízes, nódulos visíveis, né? Então eles são mais facilmente visíveis, mais facilmente estudados, né? E aí mostrando exatamente na ponta de uma raiz essas bactérias, na ponta de um pelo radicular, as bactérias fixadoras de nitrogênio. E aqui o nódulo formado na estrutura das raízes. Então, o que vem a ser esse nódulo? Vamos falar sobre esse nódulo. Então, é o seguinte, as bactérias produzem substâncias, essas substâncias são reconhecidas pela raiz, o pelo radicular se modifica, facilitando a entrada dessa bactéria no interior da raiz. Esse pelo radicular se modifica, dando origem a esse nódulo. Então, esse nódulo é um ambiente muito propício para o crescimento e desenvolvimento dessas bactérias, né? Então, a planta cria um ambiente muito propício para a multiplicação dessas bactérias. A planta vai produzir substâncias ricas em carbono para essas bactérias. Então, a bactéria não vai precisar ir atrás de carbono. A planta vai fornecer carbono para essas bactérias. Por outro lado, essas bactérias vão capturar o nitrogênio do ar e fornecer o nitrogênio para essas plantas, né? E o nitrogênio, como nós dissemos, é um elemento químico fundamental para o crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Quando isso ocorre, nós vamos ter uma simbiose mutualística entre bactérias fixadoras de nitrogênio e plantas, sobretudo, nesse caso aqui, a planta da família das leguminosas. Então, inúmeras espécies de plantas da família das leguminosas, hoje elas têm o nome de fabácea, né? São infectadas por bactérias do gênero Rhizóbio, reclassificada como gênero Rhizóbio, Bradyrhizóbio e Azorrhizóbio, formando nódulos nas raízes, em alguns casos no caule, fornecendo à bactéria produtos provenientes da fotossíntese e recebendo em troca produtos nitrogenados, né? Então, as bactérias recebem produtos provenientes da fotossíntese e a planta recebe produtos nitrogenados, produtos ricos em nitrogênio, né? Quando isso acontece, estabelece-se essa relação simbiótica. Inúmeras leguminosas forrageiras dispensam a adubação nitrogenada devido à sua capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, quando associados com bactérias efetivas do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio, né? E aqui mostrando justamente a soja sem inoculação e a soja inoculada. Olha a diferença do crescimento e desenvolvimento. E aqui os nódulos, né, formados em ervilhas, né, os nódulos formados em ervilhas. Então, a utilização de leguminosas nas pastagens constitui um dos métodos mais importantes e econômicos de adicionar nitrogênio ao sistema solo-planta animal. Então, as pastagens elas são ricas em gramíneas. Gramíneas são pobres em nitrogênio. Uma maneira de você fornecer nitrogênio, uma alimentação rica em proteínas e aminoácidos, é você introduzir essas leguminosas no sistema. Essas leguminosas vão se associar com micro-organismos no solo, vão formar relações simbióticas, essas plantas vão ficar ricas em nitrogênio, ricas em aminoácidos, ricas em proteínas, né? E os animais que se alimentarem dela também, né? Para algumas espécies de plantas, como o feijoeiro e especialmente a soja, algumas instituições de pesquisa brasileiras selecionam estirpes de Rhizóbio de inoculação mais eficiente e as colocam à disposição das indústrias de inoculantes. Então, olha só, nos últimos 40 anos, a Embrapa, as universidades, então elas vêm selecionando espécies eficientes de bactérias capazes de capturar o nitrogênio da atmosfera. Esses órgãos de pesquisa multiplicam essas bactérias em laboratório, disponibilizam para as empresas e as empresas produzem um produto chamado inoculante, né? Inoculante. Então, quando
feijão, soja vão para o campo, as bactérias são colocadas em contato com a raiz. Esse processo é chamado de inoculação. Quando vocês estiverem estudando cultura do feijão, cultura da soja, cobrem dos seus professores essa aula de inoculação das sementes, porque é extremamente importante para essas culturas. A cultura da soja, ela é autônoma em nitrogênio. Quem produz nitrogênio para a cultura da soja hoje no Brasil são os micro-organismos. E isso é uma grande economia para os produtores rurais, porque não há necessidade de comprar adubos nitrogenados, que são adubos caros, adubos provenientes do petróleo. Então, a inoculação da cultura da soja, resultado da pesquisa científica no Brasil, faz com que o Brasil economize bilhões de dólares a cada ano, porque não há necessidade de incorporar, não há necessidade de comprar nitrogênio, adubos nitrogenados importados para fazer a adubação dessas culturas. Então, o inoculante, o que é o inoculante? Portanto, o inoculante consiste em uma cultura pura de risóbio, previamente selecionado, misturado a um veículo que pode ser tufa, água, óleo, pergel, bagaço de cana e outros, né? Quando você coloca esse inoculante em contato com a semente, ocorre a inoculação, né? Então, a inoculação tem por finalidade colocar junto à semente da leguminosa uma população de risóbio específico e comprovadamente capaz de nodular a planta, formando uma simbiose eficiente, né? E aí, os nódulos das raízes, né, de soja, né, esses nódulos aqui. Um outro aspecto muito importante de você utilizar as leguminosas, né, para favorecer o crescimento e desenvolvimento das plantas é fazendo o que é chamada adubação verde. Então, a adubação verde é quando você planta determinadas culturas e incorpora essas culturas no solo quando elas estão ainda verdes. A adubação verde típica utilizada no mundo é a adubação verde utilizando leguminosas. Por quê? Porque essas leguminosas elas são ricas em nitrogênio. Quando você incorpora no solo, essa leguminosa vai ceder nitrogênio, esse nitrogênio vai ficar no solo, podendo ser utilizado por outras plantas, né? Então é a chamada adubação verde. E aí a raiz da planta com esses nódulos, né? O nódulo aí da raiz da planta, aí é o rizóbio, as bactérias. Essa imagem foi tirada do vídeo O Mundo da Terra Viva, né? Então, bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí, um campo de leguminosas sendo roçado e depois esse material incorporado no solo. Quando isso acontece, nós vamos ter adubação verde, né? Então, você vem com a cultura nessa área, planta a cultura, essa cultura vai ser beneficiada pelo nitrogênio proveniente da decomposição desses adubos verdes, né? Um aspecto, então assim a gente termina esse assunto aqui de fixação biológica de nitrogênio. No vídeo O Mundo da Terra Viva, um outro aspecto importante que esse vídeo fala é o seguinte: quando você tem, como é que você faz para propiciar a presença desses organismos vivos no solo, desses micro-organismos vivos do solo? Então, esses micro-organismos precisam de ar no solo, então o solo precisa ser um solo poroso, um solo bem estruturado, o solo precisa ter água, temperaturas adequadas, pH adequado, não pode ser um solo inundado, né? Além disso, uma diversidade de plantas de uma determinada área vai representar uma diversidade desses organismos no solo. Quando você pratica a monocultura, cultura da soja, cultura da soja, cultura da soja, isso é monocultura. Cultura do milho, cultura do milho, cultura do milho. Quando isso acontece, nós vamos ter uma monocultura. Quando você utiliza herbicidas, inseticidas, acaricidas e outros, o que acontece? Herbicidas, você mata a microbiota do solo. Todos os benefícios que nós estamos falando aqui, que os micro-organismos trazem para o ambiente, eles são significativamente diminuídos quando se aplica agrotóxico nas lavouras. Então, isso é muito importante. Quando você revolve com frequência o solo, quando você diminui a quantidade de matéria orgânica no solo, você diminui a população dos micro-organismos, você deixa de ter todos esses benefícios que os micro-organismos trazem, né? Então, os micro-organismos do solo, eu espero que eu tenha convencido vocês nessas aulas que nós estamos dando, eles são extremamente importantes no solo. Porém, muitas atividades agrícolas matam a vida do solo, matam o ecossistema solo, né? E aí você tem que ter práticas adequadas para aumentar a população desses organismos vivos no solo, propiciando condições de solo poroso, temperaturas adequadas, pH adequado,
fornecimento de matéria orgânica em abundância para esses micro-organismos. E praticando rotação de culturas, consociação de culturas, onde você vai ter uma grande diversidade de plantas, que significa uma grande diversidade de organismos vivos no solo. Por quê? Porque outras funções que os organismos têm é que alguns micro-organismos combatem outros micro-organismos, né? Essa imagem também foi tirada do vídeo O Mundo da Terra Viva, que mostra justamente esses fungos menores aqui, mais finos, combatendo fungos causadores de doenças, né? Alguns micro-organismos do solo combatem nematóides, né? O que são nematóides? Nematóides são vermes do solo que parasitam a raiz da planta, deformando a raiz da planta. Alguns micro-organismos do solo são capazes de capturar, como fungos, alguns fungos são capazes de capturar esses nematóides do solo, né? Então, daí a importância de se praticar, utilizar práticas adequadas. Rotação de culturas, consociação de culturas, adubação verde, adubação orgânica, cobertura morta, são práticas adequadas, propiciando evitar revolver o solo, evitar tirar a matéria orgânica do solo, jamais queimar a vegetação. Então, isso são condições que favorecem o crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos do solo, né? E quando você pratica, faz uma agricultura inadequada, utilização de agrotóxicos com grande intensidade, revolvimento do solo, queima da matéria orgânica, diminuição da matéria orgânica do solo, você torna o solo degradado, podendo ser solos compactados, solos erodidos, como é que mostra essa imagem aí. Então, gente, com essa aula nós terminamos aí o assunto de papel dos organismos vivos na formação do solo. Então, nós estamos ainda estudando sobre fatores de formação do solo. Na próxima aula, quando nós estivermos falando sobre o tempo, nós finalizamos esse assunto, fatores de formação do solo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.